Não sei se vocês lembram, mas eu falava para vocês nas últimas aulas sobre um antropólogo da Escola Americana de Antropologia chamado Franz Boas. O Franz Boas vai ser um dos autores que vai se colocar contra a teoria evolucionista, que foi muito difundida no século XIX, início do século XX, e ele vai tentar adotar uma perspectiva culturalista, né? Analisar assim, as sociedades a partir de suas culturas e vai inclusive cunhar um conceito chamado relativismo cultural. E hoje eu pretendo iniciar com vocês um novo modelo, uma nova perspectiva, que é chamada escola inglesa, ou a perspectiva inglesa de antropologia. Essa escola de antropologia inglesa, ela é muito devedora dos escritos do Durkheim, do Émile Durkheim, que é um autor que nós falamos no ano passado, lá no primeiro ano. E o Durkheim é um dos autores, um dos primeiros autores que ele vai tentar entender a sociedade como um organismo vivo, né? E ele vai usar muito a linguagem das ciências naturais. Então ele vai falar sobre organismo, célula, corpo. E os autores ingleses, eles vão ser muito devedores a Durkheim. Então, óbvio, eles vão usar essa linguagem também, estrutura e função. Pensa assim, quando a gente fala sobre estrutura óssea, né? Nosso corpo tem uma estrutura óssea, o que nos mantém em pé. Então ele vai dizer assim, o que mantém uma sociedade estável, em pé, é justamente o quê? É todas as instituições juntas. Todas as instituições juntas e funcionando mantém a sociedade em pé, estável. E é isso que para eles, eles vão então entender como fundamental ao se analisar uma sociedade, entender como ela funciona. Por quê? Porque ao você entender como ela funciona, você entendeu assim as minúcias dessa sociedade. Não precisa nem voltar atrás, não precisa nem voltar no tempo, não precisa se debruçar sobre a história oral deles, como eles se constituíram a partir de genealogias. Não, basta que você faça uma análise apurada, né, criteriosa. Para conseguir fazer isso, que não é uma tarefa muito fácil, eles vão adotar um método de pesquisa chamado etnografia. A etnografia é uma observação de campo, uma observação participante de total imersão naquela sociedade. Porque assim, pessoal, trabalho de campo, Margaret Mead, que era uma discípula do Franz Boas, fez nas Ilhas de Samoa, né, em 28. O Franz Boas fez com inuites no Ártico. Os próprios antropólogos evolucionistas faziam trabalho de campo, observação de campo, iam até determinados lugares para observar algumas coisas, mas aí não era uma observação de total imersão. Então eles dizem, ao você chegar num determinado local, você, ao morar com eles, vai ter que fazer as coisas que eles fazem. E uma das primeiras coisas é entender a língua deles. Essa escola inglesa, ela tem aí alguns autores importantes, são vários autores, mas eu vou escolher falar apenas de dois autores. Um deles é o Bronislaw Malinowski e o outro é o Radcliffe Brown. O Malinowski, ele vai fazer pesquisas em ilhas, né, especificamente ali, Ilhas Trobriand e tal. O Malinowski, ela é polonesa, esse sobrenome, né, muito comum. Ele era polonês, mas ele estudou na Inglaterra, ele acabou se naturalizando inglês, ele se tornou professor em Oxford, com certeza um dos antropólogos mais lidos assim, no século XX, um dos autores mais importantes que temos ainda na antropologia. Esses dois autores, assim, o que interessa a eles especificamente é entender a função das coisas, né? Cada prática, por mais esquisita que fosse aos teus olhos, eles defendiam que ela tinha uma função. E essa função, ela era fundamental para manter a estrutura funcionando. Se você abolir essa função, achar que ela não serve mais, isso pode trazer consequências para toda a sociedade,
para toda a estrutura, porque a estrutura mais ou menos que depende daquela função. Se a gente for, assim, para quem inclusive tem um contato com a literatura religiosa, vai perceber que o apóstolo Paulo vai ser um dos primeiros autores que ele vai inclusive falar porque a igreja é o corpo de Cristo, né? E aí ele vai escrever numa carta específica, acho que é a carta aos Coríntios, que estava tendo na igreja de Corinto, essa cidade grega ali, muitas tensões entre alguns que julgavam que estavam fazendo funções mais importantes na igreja e outros que faziam funções consideradas menores. E ele disse, olha, vocês não entenderam, porque todos vocês têm importância no conjunto das coisas. Até aquela pessoa que faz o trabalho mais considerado insignificante, ele é fundamental. Vai ter um outro autor depois, chamado Evans Pritchard, que ele vai se deter mais em entender a estrutura, tentar entender mesmo as instituições que legitimam os casamentos nessa sociedade, as instituições que dizem como deve ser a distribuição de alimentos nessa sociedade. Ele vai tentar entender as instituições que vão propor momentos de guerra e momentos de paz. Então ele vai fazer toda uma discussão especificamente daí sobre a estrutura. O Malinowski e o Brown, embora eles também falem sobre estrutura, eles são os primeiros autores, né? Eles vão se deter mais em entender a função. Bom, resumindo então, pessoal, tem algumas coisas aqui importantes nessa fala. Primeira coisa, no que é diferente da escola americana de antropologia? A escola americana de antropologia é uma escola essencialmente culturalista. Eles vão tentar entender essas sociedades nativas e simples a partir da cultura. E por isso eles vão ter um apego muito grande à história daquele povo. Os ingleses não. Os ingleses vão tentar entender a estrutura, as funções. Os dois principais autores, poderíamos até falar três, né? Então, já o livro traz os três aqui, eu selecionei dois. O Malinowski, com certeza, é o mais importante deles, vai ser o que vai inventar o método etnográfico. O Radcliffe Brown e o Evans Pritchard. A maioria deles são professores em Oxford. Mais para frente, a próxima aula provavelmente, nós vamos falar sobre a escola francesa. E aí a gente fecha, digamos, essa tríade, né? Escola americana de antropologia, escola inglesa de antropologia e escola francesa de antropologia. Ok? Até mais, pessoal.